Bom dia, gente. Mais uma vez estamos aqui buscando sempre o aprendizado para nos portarmos na vida com eficiência, porque a vida, ela exige isso de nós. Hoje nós vamos falar sobre a lei do destino, a nona lei do livro Leis da Vida, de Kalunga. A lei do destino é uma lei muito interessante, porque existem vários cultos, várias argumentações sobre essa colocação do destino. Mas é muito importante que nós possamos dar uma pincelada de uma maneira superficial, para que a gente se coloque nesse meio da vivência e possa fazer as escolhas que a gente precisa fazer, né? Existe um plano divino estabelecido pelo seu Espírito que é perfeito para você. Quando nós começamos essa palestra, nós temos que partir para um passado recente, quando nós ainda estávamos do outro lado da vida. Quando nós estamos na erraticidade, no plano espiritual, porque todos nós sabemos que a vida é eterna. Então, quando nós estamos no plano espiritual, antes de nascermos na Terra, nos é dado a oportunidade de um estudo mais sério sobre a nossa verdadeira colocação no mundo. E os horizontes da nossa consciência são mais alargados, porque nós fizemos toda uma retrospectiva de todos os nossos atos passados. Mediante essa retrospectiva, o nosso espírito imortal, o nosso espírito uno, ligado a Deus, o espírito imortal, toma algumas decisões que ele precisa para o crescimento espiritual. As deficiências no plano espiritual são mostradas. E ele, olha o que eu estou falando, ele, juntamente com entidades luminosas que direcionam a nossa vida, fazem uma perspectiva, um objetivo principal para uma vida. Então isso é que nós chamamos de destino. Nós medimos, nós nos preparamos, nós somos dotados de um certo discernimento em que a gente propõe, fala, não, eu vou nascer, vou fazer assim, assim, assado, escolhe o seu lar, escolhe tudo. Então, preciso alcançar esse objetivo, aquele objetivo. Esses são objetivos, ou seja, o destino que nós viemos na Terra, o objetivo final é aquele. Mas o destino, ele não se manifesta em todos os minutos da nossa vida. Acontece isso aqui porque é destino, acontece isso aqui porque é destino. Não, não é assim. A nossa vida, uma escolha só pode acontecer se houver percepção, discernimento, consciência. Você vive, experimenta, sente as coisas e depois escolhe, né? Diante disso, a gente nunca consegue parar de escolher. Então a nossa vida, ela é povoada dioturnamente por escolhas. Cada escolha que a gente faz, a gente paga o preço dessa escolha. Se você souber escolher, você vai ter uma vida harmonizada. Se você escolher o ruim, vai ter certos atropelos, mas a vida vai continuar. Isso não interfere para que você chegue no destino, entre aspas, da vida, o destino principal. Você vai ter que ir de qualquer jeito. Agora, o como você vai, isso as suas escolhas que vão manifestar. Se você quer ir na maciota, tranquilo, harmonizado, você faça as escolhas certas. Se você quer ir sofrendo, tropeçando, desesperado,
você vai dessa maneira. São as escolhas que você faz. Então a escolha, a nossa vida diária, ela é consequência das nossas escolhas diárias. A pessoa fala, mas eu não quero fazer escolha nenhuma. Não querer fazer escolha nenhuma já é uma escolha. Você escolheu não optar, você escolheu ir pela ignorância. Então você vai sofrer, mas vai do mesmo jeito. Então vamos sempre ter em mente, colocar a nossa mente, conscientizar a nossa mente para que a gente faça escolhas harmoniosas que nos proporcionem um ambiente calmo e tranquilo para que a gente chegue ao nosso objetivo final. Muita coisa você percebe porque está emergindo a maneira que você escolhe. A gente chama isso de inspirar, motivar, provocar, sensibilizar, mas são palavras usadas para trazer o que você quer, o que você já está. O máximo é a vida. Você é a lei. O máximo é a nossa vida. Você é a sua lei, as suas escolhas. Todas as leis, voltando para as leis passadas que nós já mencionamos, todas as leis estão entrelaçadas entre si. Toda escolha que você faz, você provoca uma situação. Essa situação ela se manifesta pela lei da unicidade, a lei da transformação, a lei da relatividade, a lei da funcionalidade, a gente nunca pode esquecer da lei da eternidade e da lei da evolução. Nós vamos evoluir de qualquer jeito. De acordo com as nossas escolhas, essa evolução se torna mais rápida ou mais lenta. Mas você vai evoluir. Isso nós somos condenados a isso. Para falar de lei do destino, fatalmente precisamos insistir no somatório das fés. Vocês lembram sobre a última lei que eu falei, a lei do crer? O crer nada mais é algumas crenças que nós temos dentro de nós, que se transformam em fés, e nós não temos uma fé, uma crença, nós temos dezenas de fés e dezenas de crenças. Então, o destino, ele se manifesta pelo somatório dessas leis, dessas crenças, dessas fés. O que é o somatório dessas fés? É a proporcionalidade. O somatório é matemática pura. Se eu tenho, por exemplo, 100 leis que estão regindo a minha vida, se 50 delas são positivas, eu vou estar no meio. E 50 negativas, eu vou estar na minha vida sem ir para frente nem para trás, só andando, só andando, só andando. Se esse somatório, as leis positivas são 60 e as leis negativas são 40, as coisas que eu faço começam a acontecer com mais rapidez. Se nesse somatório o meu lado positivo, o meu lado insistente de força é 70% positivo, as coisas acontecem maravilhosamente bem, eu já vou começar a ganhar, a somar, a melhorar a minha vida demais. Se esse somatório chega a 80%, isso, a minha vida flui, que é uma beleza, é uma maravilha. O único somatório que chegou nos 100% foi de Jesus. E Jesus, o que ele queria, ele fazia, o que ele pensava acontecia. Nada impossibilitava Jesus de fazer qualquer coisa. Isso é um somatório 100%. As fés são dirigidas, sistemáticas, energizadas e potencializadas pela força que ele tinha interior. Agora vamos para o lado contrário. O lado contrário, ele funciona da mesma maneira. Se nas 100 fés que eu tenho, eu estou com 50 positivas e com 50 negativos, o somatório delas é 50. E esse somatório, eu vou estar no mesmo lugar, ou seja, eu ando e continua a mesma coisa. Agora, se as minhas fés negativas são 60 e as positivas são 40,
as coisas já vão começar a dar errado, aquilo que eu projeto não dá certo, eu vou ficar agoniado. Se a somatória das leis negativas dá 70, ou seja, eu tenho 70 leis negativas e 30 positivas, eu já começo a pagar o preço. Já entro no prejuízo, já tenho que pagar as contas, já vou caindo. Chega ao ponto de chegar a 85%, ou seja, se das 100 leis que eu acredito, das 100 fés que eu tenho, se 85 dessas fés são negativas e 15 são positivas, eu já perco tudo que tenho e já estou no fundo do poço. Eu só não baixo mais porque é impossível a pessoa ter mais de 85% de fés negativas. Então, 85 já é o máximo que a pessoa chega. Então, como que eu devo fazer? Eu tenho que manter as minhas fés positivas maiores do que as fés negativas e lutar para que as fés negativas se tornem positivas. Se eu não acredito em uma coisa, eu falo, não, eu não acredito nessa coisa, mas a coisa está certa. Isso é um problema meu. Se eu analisar nesse aspecto, aquela coisa ela é boa. Eu tenho que acreditar naquilo, que aquilo é real. Então, aos poucos, eu vou transformando as minhas fés negativas em fés positivas. E existe, por exemplo, às vezes eu estou muito bem, porque o grande problema disso tudo, como nós falamos, é a manutenção das fés. Ou seja, eu estou maravilhosamente bem hoje eu estou positivo, eu estou alegre, tudo é positivo, tudo bem. Aí eu passo ali, uma pessoa me olha e me Wando, mas você está gordinho, hein, rapaz? Você está feio. Aí aquele pegou eu de surpresa, assim, a minha bala. A falar, mas eu estou feio demais, eu estou barrigudo, eu estou isso. Ou seja, os 70% que eu estava no positivo, no mesmo minuto já cai para 50%. Às vezes pode cair até para 40%. Aí a minha fé se torna negativa. Naquele dia as coisas vão começar a dar meio para lá, meio para cá, meio para lá, meio para cá. Então é importante que as nossas fés sejam trabalhadas para que a gente sempre esteja no positivo e não se deixar abalar. O que é não se deixar abalar? Não se deixar abalar é nós temos que andar tendo posse da gente. Você tem que ter posse de si. O que é posse de si? A posse de si, ela protege de tudo e de todos, de qualquer espécie de energia densa. E essa proteção é extensiva a tudo que é seu. A posse de si representa a confiança na sua força, na sua sombra, na força da sua sombra, da sua alma, do seu espírito imortal. Né? Ter posse de si é se aceitar como você é espontaneamente. Isso é ter posse de si. Lembra quando nós demos uma mencionada sobre as memórias, sobre como funciona o pensamento, como nós temos que ser senhor de si na hora dos acontecimentos que podem nos traumatizar. Então, senhor de si é ter posse de si, é fazer com que a sua inteligência ela se manifeste na hora dos acontecimentos mais difíceis. É você ser harmonioso, não é se descompensar. Aceitar-se não é se comparar a ninguém, é não se culpar, não se julgar inferior, é respeitar a sua individualidade, seu temperamento, seu jeito de ser, é não desempenhar um papel para ser aprovado ou aceito. Então, ter posse de si não é eu querer fazer a coisa bonitinha para o meu amigo gostar de mim. Eu preciso que a pessoa me ame, então eu vou fazer do jeito que ela quer. Isso não é ter posse de si. Ter posse de si é você se aceitar como você é, dentro das suas condições, não se deixar interferir pelo que a outra pessoa pensa, mas entenda isso com elegância.
Isso com inteligência. Não se não aceitar como a pessoa pensa, mas se a pessoa estiver certa, você tem a capacidade interior de falar, não, realmente eu estou errado. Eu tenho que melhorar nesse aspecto. Mas melhora sem culpa, sem problema. Nem ficar com raiva do outro. Você ficou com raiva de alguém, sua posse de si acabou. O seu somatório de fé caiu. Você entra no negativo. Então, o destino, ele faz com que a gente trabalhe diuturnamente nessa situação, né? Nessa participação na minha vida, nessa participação no meu estado mental harmonioso. Lembra bem, essa participação nós nunca deixamos de ter. Ter posse de si é sentir que o que você sente é mais importante do que as pessoas falam. Ter posse de si é sentir que é ótimo, perfeito, corajoso, ousado, não se criticando, não se condenando, não se contrariando, aceitando as suas vontades e o seu temperamento. Ter posse de si é se sentir divino. Mas lembra, sem arrogância. Me sentir divino não é falar que eu sou o melhor, que todos não valem nada. É dar a importância que eu preciso naquele momento, tendo a abertura para que os meus defeitos, as coisas que eu preciso trabalhar em mim, podem ser trabalhadas harmoniosamente. Entenda bem, não confunda ter posse de si com arrogância. Quem tem posse de si não reivindica a consideração dos outros, a atenção, o apoio, o amor do outro com a intenção velada de se sustentar. Quem tem posse de si não se compara a ninguém, visto ter a sua individualidade bem definida. Eis que se considera generis, único, aceitando-se como é. Então é muito importante que a gente cultue o pressuposto em nossa vida que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo aprendendo, mas eu sou um ser eterno e imortal. Eu sou um ser eterno e imortal, disposto a me renovar e a me construir diuturnamente. As leis, a gente tem que ter em mente uma coisa: nenhuma lei contradiz a outra lei. Se eu não estiver harmonioso com todas essas leis que eu falei para você, eu vou estar numa situação passível de interferência espiritual, de decadência moral, de fés negativas que vão trabalhar em mim uma situação em um ambiente tal. É aquela hora que você fala, mas hoje eu estou pesado, hoje não está dando certo, então não, eu não estou pesado, peraí, vamos conectar com Deus, eu sou eterno, eu estou numa posição que Deus está me amparando, afaste de mim essas forças, eu estou no meu correto e quero continuar nele. Então, essas situações, essas conversas, você tem que ter com você a todo minuto, né? Para que você consiga a prosperidade. O que é a prosperidade? É estar bem em todas as áreas da sua vida. Olha, isso aí é muito importante. Na área financeira, na área emocional, na área física. Isso é prosperidade, a verdadeira prosperidade. Na área espiritual. Isso é a verdadeira prosperidade. Então, como é que você está lidando com você? Como é que você está se aceitando? Como é que você está lidando com essa situação de que eu sou único, as coisas estão acontecendo à minha maneira,
eu não preciso ser igual a ninguém. Eu posso buscar o conhecimento que determinadas pessoas têm para conseguir a confiança que eu preciso ter em mim. Mas vamos voltar para nós sem deixar com que o outro interfira em nós. Às vezes a outra pessoa está bem melhor do que a gente, mas não significa que a gente é incapaz. Significa que a gente ainda não deu o devido momento, a devida força em determinadas coisas para que a gente fique melhor. Não se culpa, não se revolta, nada. Esses estados são os sentimentos que baixam o somatório das nossas fés e fazem com que as coisas não aconteçam. Toda crença, ela precisa ser alimentada, né? Você quer comprar um carro novo, quer que tudo dê certo, né? Beleza. Então precisa ver como está a média de suas fés. Você pode fazer visualização, se ver dentro do carro, essas técnicas de prosperidade, isso aí tudo é muito bom. Mas se você não tiver com a sua média de suas fés no positivo, as coisas vão ser mais difíceis de acontecer, né? Você fez a sua magia, você está na fé que o universo mantém, mas a coisa não se dá. E agora? Não vejo nada que possa interferir no meu processo. Aí você pensa assim, vai lá nos ressentimentos, na área afetiva, na área familiar, e faça uma análise. Às vezes a gente está no nosso somatório, está beleza e tal, mas tem alguma coisa emperrando. Eu estou com a mágoa demais do meu irmão, eu estou com uma raiva do meu pai, eu briguei com meu amigo, ou seja, uma ignorância, uma fé negativa está aflorando, impactando as outras fés para que você não se mantenha no positivo. Então a vida, ela trabalha em conjunto. Não adianta eu estar muito bem em uma coisa e zero na outra, não vai adiantar nada, eu vou estar na metade. Se eu tiver mais ou menos em uma coisa e muito bom em outra, a somatória já é melhor. Agora, se eu tiver bom numa coisa e muito bom na outra, é melhor ainda. Então, todos os acontecimentos que nos cercam estão ali dispostos de uma maneira tal que eu trabalhe harmoniosamente o somatório dessas fés. Aí vai acontecer as coisas que eu preciso. Obter sucesso é até fácil, você consegue um sucesso. Por exemplo, tem muita gente que sonha com o sucesso, aí obtém o sucesso. Isso é o primeiro passo. O grande problema é você se manter no sucesso. Porque para se manter, você tem que estar com essas leis bem organizadinhas em sua vida para que as coisas não escapem ou você não venha a cair de novo. Então a manutenção é feita no somatório de fés ativadas. Lembra bem, a gente sempre fala sobre todas as fés, porque quando nós estamos fazendo uma análise do nosso ser, nós estamos fazendo uma análise do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espiritual, do nosso emocional, da interação que nós temos com todos que estão conosco, das nossas antipatias, das nossas simpatias. Então, a educação ela tem que chegar em todas essas áreas. A luta dioturnamente acontece em todas essas áreas. A gente nunca pode esquecer disso. Porque o nosso grande problema é que nós, e eu sempre falo em todas as vezes que a gente comenta, nós temos uma coisa que se chama arrogância. A nossa arrogância ela é a causa de quase todos os nossos males. O arrogante só quer, acha, e como não aprendeu a lição, fez coisa errada, vai querer se agarrar nos outros. O que se acha coitado é um poço de orgulho que não aceita o erro. Acha que está naquela situação por culpa dos outros. Vem sempre com um monte de desculpas e nunca é o responsável. Isso é arrogante. O arrogante, os nossos momentos de arrogância. Então essas pessoas, o que a vida faz?
ela coloca essas pessoas no abandono. Aqui fala, ó, o abandono dessas criaturas jogadas na vida é a única porta para despertarem para si. Então, quando eu fico abandonado, eu não posso colocar a culpa em ninguém. Por que eu estou abandonado? Aí você começa a remoer os seus sentimentos, os seus ressentimentos, as suas situações, as suas colocações, e começa a perceber que, como não tem nada em volta de você, você que é o culpado. Então, lembre bem, todas as coisas de errado que está acontecendo conosco é problema unicamente nosso. Ah, eu sou ruim porque minha mulher é assim. Ah, eu fiz isso de errado porque o meu filho estava assim. Não, isso é mentira. É coisa sua. Você fez isso de errado porque você errou. Mas todo erro é a base para o acerto. Coloque isso em mente. Então, toda pessoa de sucesso, seja na área profissional, na área financeira, na área afetiva, na relação familiar, ela tem muito sim na sua postura. Toda pessoa de sucesso tem muito sim na sua postura. A gente deve ter isso em mente. Então, a questão de ajudar os outros, uma das coisas mais prazerosas que existe na nossa vida é ajudar os outros. Mas nós temos que aprender a ajudar os outros. Não é tirando de si e dando para os outros que a gente ajuda os outros, não. Se eu ajudo o outro sem tirar nada de mim, somando o que o outro precisa, essa é a verdadeira ajuda. Então a gente custa a entender isso, é o problema da dó. Ah, eu tenho dó do ciclano. Quando eu falo, eu tenho dó do ciclano, eu estou questionando as leis de Deus. Ué, se Deus deixou acontecer isso com ele, por única e exclusiva consequência das atitudes dele, se eu estou com dó, eu estou falando, poxa, Deus está errado. Deus não podia ter deixado acontecer isso com ele. Quem sou eu para fazer esse tipo de questionamento? Então, vocês, nenhuma passagem do Evangelho, nenhuma passagem da vida de Jesus, vem uma pessoa para fazer um milagre, aí Jesus chegava com essa... Vocês já viram isso? Jesus fala, coitadinho, ele é cego, eu tenho tanta dó dele, eu vou te curar. Jesus falou alguma vez isso? Falou esse nome dó alguma vez? Ou sentiu pena alguma vez de alguém? Por quê? Porque a pessoa está onde ela está porque ela quer. Ninguém está onde está sem uma consequência das suas atitudes. Mas ela não significa que ela vai continuar ali a vida toda. Quando ela cansar de ter dó de si, ela começa a se reconstruir de novo. Eu posso ajudá-la na reconstrução. Jesus, quando curava alguém, falava, vá e não peques mais. Ou seja, não volte a fazer os mesmos erros que você estava fazendo. Porque senão você vai voltar para onde você estava. Então, a gente tem que... O bom aluno tira a lição de tudo e a usa com os seus erros e com os erros dos outros. Nós aprendemos com os nossos erros mesmo. Errar é condição da vida. Mas permanecer no erro, aí já é problema seu. Mas é através dos nossos erros que nós nos consertamos e que nós melhoramos. Através dos erros dos outros que nós melhoramos. Então a gente sempre tem que ter a mente aberta. Tudo na vida é sincrônico, é uma sincronia, né? Nada acontece na vida da pessoa se não for funcional. Olha lá a lei atuando aqui, a lei da funcionalidade. Se aquilo não tiver uma função em sua vida, aquilo não acontece. Então, o que é a lei da funcionalidade? Eu estou sentindo isso até o momento em que eu conserto, aquilo ali para. A função daquilo acabou. Quando você confia no Espírito, as realizações são melhores que aquelas que planejou. Se você não fizer nada, também chegará. Mas se fizer a seu favor, o processo vai acelerar. É uma escolha sua. Então, a gente tem essa mania de falar, porque era meu destino. Meu destino é sofrer. Meu destino é ser... Isso é ilusão. Isso é ilusão.
O seu destino é a evolução, é conseguir os objetivos que você